termo que nós vamos estudar a partir de agora se chama Peopleware. Bem, já vimos hardware como sendo a parte física e software como sendo a parte lógica da informática. Mas o que é o Peopleware? Peopleware é a parte humana da informática. Peopleware são as pessoas que fazem parte do processo informático. Olha que interessante. As pessoas que fazem parte do processo informático são chamadas de Peopleware. Por exemplo, um usuário utilizando um computador. É hardware, software ou Peopleware? Ah, professor, o usuário utilizando o computador vai ser hardware. E eu pergunto, por que hardware? Ah, porque ele é parte física e eu posso tocar naquele usuário. Bem, mas aí então temos uma exceção. Porque sim, uma pessoa é parte física, tu pode tocar numa pessoa. Portanto, poderia induzir uma resposta como sendo hardware. No entanto, a pessoa compõe a parte humana da informática, quer dizer, não é um equipamento, não é um periférico, não é um dispositivo, é uma pessoa. Então não pode chamar a pessoa de hardware, ou seu hardware, que essa pessoa vai ficar ofendida. Então, o que a gente faz aqui? Se tu não pode chamar a pessoa de hardware, tu tem que dar um nome específico para ela dentro da informática. E aí se criou a ideia de chamar de Peopleware. Peopleware, então, são as pessoas que fazem parte do processo informático. Pode ser um usuário, pode ser um programador de computador, pode ser um analista de sistema, pode ser o técnico de informática que foi na tua casa ver o computador, não importa. Se é uma pessoa que faz parte de um processo informático, essa pessoa é chamada de Peopleware. Tu cuidou o perigo aqui da história? Hardware é parte física, a pessoa é parte física, mas não pode ser chamada de hardware, é uma exceção. A pessoa, mesmo sendo parte física, vai receber um nome próprio para ela. Nós vamos chamar de Peopleware, que são as pessoas que fazem parte do processo informático, ok? Cuidado importante aí nas provas de concurso. Bem, vamos só consolidar então a teoria da história, botei bem grande aqui para não haver dúvida. Peopleware corresponde à parte humana, às pessoas que fazem parte do processo informático. Outra coisa, vamos fazer agora uma divisão entre software, mas entre software básico, software utilitário e software aplicativo. Agora eu quero pegar software e subdividir em três termos que aparecem muito nas provas de concurso. O termo software utilitário, o termo software básico e o termo software aplicativo. E ver a diferença entre esses três termos. Vamos começar aqui pensando no termo software básico que eu acabei de colocar aqui. Antes de te mostrar exemplos, observa comigo. Quando tu fala de software básico, qual é a ideia de um software básico? Normalmente o software básico é associado àquele tipo de programa de computador, aquele tipo de software que serve de base para que outros programas possam funcionar. Ou que oferece um sistema de operações básicas para a utilização do computador. Então o software básico é chamado assim quando ele serve de base para que outros programas possam funcionar, ou quando ele fornece um sistema de operações básicas para a utilização do computador. Aí ele tradicionalmente vai ser conhecido como software básico. Beleza, vamos aos exemplos aqui, ó. Windows e Linux. Como a gente já viu em aula, o Windows e o Linux são exemplos de sistemas operacionais. O Windows é um exemplo de sistema operacional e o Linux também é um exemplo de sistema operacional. Vamos pegar um deles, vamos pegar o Windows, só para te bater um papo aqui comigo, certo? Pensa bem no teu computador aí com o Windows instalado. Quando tu liga o teu computador, tu não espera o Windows carregar para depois utilizar os outros programas? Pensa comigo, tu ligou o teu computador e ficou esperando o Windows carregar. Depois que o Windows carregou, e agora tu digitou lá, escolheu o teu nome de usuário, digitou a tua senha e entrou na tua área de trabalho, então fez o teu logon na tua seção de usuário do Windows, agora tu tem lá um monte de ícones com vários programas para utilizar e tu resolve usar o Word. E agora tu está usando o Word como edição de texto. Te pergunto, tu primeiro esperou o Word carregar para depois usar o Windows? Ou na verdade tu primeiro esperou o Windows carregar para depois usar o Word? Ah, professor, lá em casa eu ligo o computador, espero o Windows carregar e depois é que eu vou usar o Word.
Então, o Windows está servindo de software básico, porque ele está servindo de base para outros programas funcionar. Se tu esperou o Windows carregar para depois usar o Word, quem está servindo de base para o Word funcionar? O Windows. Porque se tu esperasse o Word carregar para depois usar o Windows, então quer dizer que o Word seria software básico, mas não é assim que acontece. Percebe? Tu espera o Windows carregar para depois usar o Word, para depois usar o Excel, para depois usar o PowerPoint, para depois usar outros programas. Isso quer dizer que o Windows é software básico porque ele serve de base para que outros programas possam funcionar. Assim é com o Linux também. Quem tem no seu computador instalado o sistema operacional Linux, espera o Linux carregar para depois usar os outros programas. Então o Linux, que é sistema operacional, também é software básico. Então quando é sistema operacional, nós chamamos de software básico porque eles servem de base para outros programas funcionarem. Ou ainda, eu poderia dizer que o software básico fornece um sistema de operações básicas para a utilização do computador. Claro, observa, um sistema operacional fornece um sistema de operações básicas para a utilização do computador. Por isso o nome sistema operacional, porque fornece um sistema de operações básicas para a utilização do computador. Então o próprio nome já diz, se ele fornece um sistema de operações básicas para a utilização do computador, o sistema operacional é software básico. Perfeito, sem dúvida nenhuma, sobre o significado de software básico